Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, corroborados em toda a fortaleza. A oração de Paulo e Epáfras pelos cristãos de Colossos era para que Deus ajudasse mesmo a eles todos e os fortalecessem na fé para viverem dignamente na presença do Senhor. Ser um seguidor do reino de Deus não é nada fácil, principalmente nos tempos do primeiro século de nossa era cristã, em que a Igreja de Cristo passou por muitas dificuldades e os cristãos eram submetidos sempre à pressão do Império Político de Roma para que abandonassem a sua fé em Cristo Jesus, o fundador da nova religião, o verdadeiro cristianismo. E isso acontecia com muitas perseguições, prisões e até a morte de muitos dos líderes da igreja do primeiro século de nossa era cristã, eles que eram os defensores da nova fé em Cristo Jesus e aqueles que semeavam as boas novas da nova aliança de Deus com a humanidade, principalmente com a Igreja de Cristo Jesus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. O desejo e a oração de Paulo pela Igreja de Colossos eram para que Deus, pela sua grande glória, revestisse os cristãos daquele lugar. Porque com a prisão de Paulo, naquele tempo, corria-se o risco dos irmãos não suportarem as pressões externas e as perseguições do Império Romano contra eles. O apóstolo apela para que o Senhor Deus dos exércitos derrame seu poder sobre a vida de todos eles para que vencessem as oposições. Isso só era possível pela grandeza de Deus, pelo poder de Deus sendo derramado sobre a vida de cada um dos discípulos do Senhor Jesus, ali em Colossos, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência. Além do revestimento da glória de Deus e do seu poder na vida de todos os cristãos de Colossos, Paulo também solicita que Deus desse a todos eles muita paciência. Isso porque a esperança do apóstolo era de que tudo isso passaria e com a sua libertação da prisão, ele lutaria com eles para os defender. E a paciência lhe segurariam até que a tempestade viesse a passar,
Sem essa paciência, os cristãos de Colossos correriam o risco de abandonarem os caminhos do Evangelho, negando a fé em Cristo Jesus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria. Essa longanimidade era indispensável na vida de todos os cristãos de Colossos, porque a longanimidade e a paciência posta em ação o tempo em que for necessário. Quem é longânimo suporta as provações até as últimas consequências, sem, no entanto, ser abalado. E o apóstolo dos gentios ora para que Deus faça um milagre, no sentido de que eles suportassem as dificuldades pacientemente com alegria, com gozo, porque gozo, neste caso, quer dizer alegria. Era esperar demais, porém, Deus podia fazer isso, não permitindo que a tristeza tomasse conta da vida deles naquele momento, mas que suportassem em paz e tranquilidade as provações que estavam enfrentando. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, além de ter que suportar as provações a que estavam sendo submetidos, os cristãos de Colossos ainda deviam agradecer a Deus por estarem sendo testados em sua fé. São pensamentos como estes que sustentam a tese de que, no tempo da igreja primitiva, era um privilégio ser perseguido pelo nome de Cristo Jesus, e mais ainda, se tornar um mártir do cristianismo, o que ocorreu com muitos dos nossos irmãos lá nos começos do cristianismo, principalmente com as lideranças da nova fé, começando com Cristo e com quase todos os apóstolos e discípulos do Senhor Jesus, ali no primeiro século de nossa era cristã. Enfim, que nos fez idôneos para participarmos da herança dos santos na luz. E o motivo deste agradecimento a Deus era por fazer parte do reino de Cristo e viver diferente do que vivem as pessoas naturais deste mundo, carregando no peito a esperança e a fé de que vivemos dignamente na presença de Deus, seremos participantes da herança eterna dos santos na luz, o que se traduz por salvação e vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Este é o objetivo principal de todo cristão verdadeiro que faz parte da Igreja de Cristo Jesus. É partir deste mundo, seja por meio da morte física ou do arrebatamento da verdadeira Igreja, e definitivamente, eternamente, participar do reino da luz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.